Um território que historicamente acolheu, abrigou e assimilou uma série de culturas. Colonizadores, escravos, trabalhadores livres. Assim é o Brasil, um país que construiu no imaginário popular mundial o retrato de um povo aberto, tolerante, que respeita as diferenças. Será que somos mesmo assim? Em muitos aspectos, talvez sim. Mas quando a expressão dessas diferenças é, por exemplo, a religião, muitas vezes desinformação e preconceito vêm à tona, por várias razões, inclusive pela disputa de poder. Desde a proclamação da República, o Brasil é um Estado laico. A Constituição Federal de 1988 protege a liberdade religiosa, garantindo respeito à diversidade de crenças e à prática de cultos. Hare Krishna. Fora das letras da lei, a intolerância religiosa continua presente de forma velada ou escancarada. Esse é o assunto do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. O Melhor e Mais Justo de hoje discute a intolerância religiosa no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 49307356. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar Valmir Damasceno, convidado dirigente da comunidade tradicional de matriz africana, cujo nome iniciático é, Valmir, por favor. Tata Inkisi Katuvangesi. De novo, Tata Inkisi Katuvangesi. Que significa? Em língua Kikongo, uma das línguas faladas no continente sul-africano, quer dizer Tata pai. Inkisi santo. Katuvangesi é aquele que olha seu povo. Muito bem. Padre José Enes de Jesus, representante da Igreja Católica, e professor Samuel Luz, presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania e integrante da Comissão Interreligiosa da Prefeitura de São Paulo. Bem-vindos. Obrigado. Agora nós vamos assistir um rápido vídeo para contextualizar a nossa conversa. Pode soltar. Se você colocar uma imagem de Deus no seu escritório, ou seja lá onde for, você tiver, toda vez que você olhar para aquela imagem, você vai lembrar de quem? De Deus. Então, para que serve a imagem? Para você lembrar. Não para você adorar uma imagem. O cara que adora uma imagem é burro. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma. R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos custa no supermercado essa imagem. E tem gente que compra. Não é pela porcaria? Sim ou não? Sim! Não é pela porcaria? E olha, nós vamos fazer essa porcaria. Vocês dizem que nós somos diabo. Nós somos diabo. E vocês são o quê? Vocês roubam, vocês matam e depois entram e dizem, estou entregue. Em alguns países, a intolerância religiosa foi e ainda é motivo de guerras terríveis e intermináveis. O espectro religioso no Brasil é bastante amplo, entre outros, vários outros, católicos, evangélicos, espíritas, budistas, praticantes de umbanda, de candomblé, do islamismo, do judaísmo e assim por diante. De maneira geral, há respeito e convivência pacífica entre líderes e praticantes das mais variadas crenças e religiões. Há também críticas a certos dogmas ou valores, o que faz parte das garantias de liberdade de expressão. O problema é que, igualmente, existem atitudes agressivas, ofensas e discriminação em função da opção religiosa. E isso é crime. Então, para começar, eu gostaria que vocês apontassem quais são os principais gatilhos que disparam a intolerância religiosa
entre nós. De novo, bem-vindos. Vou começar aqui à minha esquerda. Padre Enes, bem-vindo. Quais são os gatilhos que disparam a intolerância religiosa entre os brasileiros? Então, é um prazer estar neste programa, e melhor e mais justo. E, para nós, além da grande Carta Magna dos Direitos Humanos, que garante liberdade religiosa para todos, nós temos a nossa Carta Magna também, brasileira, a nossa Constituição, que garante a liberdade religiosa para todos. Enquanto padre católico, nós temos um regimento que nos rege para que a gente trabalhe conjuntamente. Nós não estaríamos juntos, não é? O professor Samuel ou o nosso grande Tata Valmir, há 60 anos atrás. Impossível. Estamos há 50 anos do Concílio Vaticano II, que foi o primeiro documento expressivo da Igreja Católica que disse: Deus não é propriedade só dos católicos. Nós todos somos irmãos, temos um Deus como guia. Então, a partir do Concílio Vaticano II, nós sentamos com todas as outras denominações religiosas que aceitam o diálogo interreligioso. Valmir, bem-vindo. O que dispara a intolerância religiosa no Brasil? Muito obrigado pelo convite. O que dispara a intolerância religiosa, na realidade, é a ignorância, né? Eu costumo dizer que o ensino é a base de tudo, a escola é a base de tudo. Veja bem, nós de matriz africana somos com essa coisa da intolerância, somos os mais afetados neste país pelo desconhecimento das nossas práticas, dos nossos ritos e pelo desconhecimento da nossa contribuição social para a formação e para a construção e formação deste país, né? Porque o que é que reproduz as casas, os terreiros e comunidades tradicionais de matriz africana? Eles reproduzem uma convivência social, a ressignificação da vida. Não quer dizer que a nossa é melhor do que a outra, mas atualmente o que existe é um total despreparo. Isso começa na escola, por parte do educador. Nós temos a Lei 10.639, que obriga a inserção no currículo escolar da história da África, da cultura afro-brasileira, e que isso há uma resistência enorme em virtude dessa própria ignorância que existe no seio da sociedade brasileira e, em particular, na educação. Você acha que isso se liga também a um outro tipo de discriminação e preconceito, que é contra a população negra, uma vez que a população negra veio para o Brasil na condição de escravos, foi considerado, e sofreu muito, e sofre ainda, preconceitos e discriminação, e foi considerado uma população, uma camada inferior da sociedade brasileira, e, portanto, também haveria aí desqualificação dos seus valores, das suas crenças, da sua cultura? Sim, com certeza. Isso é ponto pacífico. Hoje, você vê, nós temos no estado de São Paulo, para se ter uma ideia, 74 mil templos, comunidades e terreiros. E você vê a total ignorância. Desses terreiros, desse número aí, informado, nós só temos duas comunidades tradicionais de matriz africana que foi reconhecida pelo Estado através de um processo de tombamento. Uma pelo CONDEFA e a outra um tombamento histórico, né, imaterial, que é na Vila Brasilândia, na Zona Norte da capital paulista, que, aliás, é a primeira comunidade tradicional de matriz africana estabelecida enquanto comunidade de matriz africana em São Paulo, na capital de São Paulo, e que não teve sua história contada e que aos poucos vai se perdendo. Professor Samuel, bem-vindo. Como é que você vê isso que eu chamei de os gatilhos que disparam a intolerância religiosa no Brasil, que tem tantas religiões, tantas crenças, tantas culturas,
que convivem em vários espaços e que, no entanto, há espaços de choque entre essas orientações, digamos. Tuto, primeiramente agradeço o convite da TVT e da produção do programa Melhor e Mais Justo e a atenção que vocês estão dando ao tema da intolerância religiosa, que tem se destacado como um dos mais presentes na sociedade brasileira na atualidade e está se firmando como um fato social, numa visão sociológica ampla e tem atraído a atenção de pesquisadores internacionais para o Brasil. Primeiramente, um dos gatilhos que nós observamos na Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania chama-se falta de respeito para com a visão religiosa ou a visão de mundo do outro, do diferente. Porque, veja bem, nós estamos aqui sentados nessa mesa, temos um padre católico, um tata das religiões de matriz africana, do candomblé, e eu que sou evangélico, adventista do sétimo dia. Nós estamos aqui com pensamentos religiosos diferentes, com posições religiosas completamente opostas em alguns casos, mas estamos reunidos respeitosamente. Eu costumo dizer que do ponto de vista teológico, do ponto de vista da crença, pode haver um abismo entre a concepção A e a concepção B, mas sobre esta ponte nós precisamos construir, sobre este abismo, perdão, nós precisamos construir uma ponte. E se pudéssemos dar um nome a essa ponte, seria respeito. Há um pensamento de Voltaire que diz o seguinte: posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderei com a minha vida o direito de você dizer. Então, se houver respeito, quando há respeito, a convivência pacífica, a harmonia, nós não precisamos estar de acordo em tudo, nem dentro das famílias há concordância em tudo, mas nós precisamos respeitar uns aos outros. Padre Enes, como conviver com essas diferenças? Na medida em que as religiões e as crenças muitas vezes tocam muito profundamente nos valores, nos modos de se conduzir das pessoas. E, nesse sentido, as pessoas muitas vezes acabam achando, de maneira até dogmática, que o seu modo, a sua religião, é a verdade, e não uma verdade que possa conviver com outras leituras do mundo. Como trabalhar essa tolerância, essa generosidade, essa humildade, essa alteridade, né? Essa abertura para o diferente e para o outro? Eu queria só aproveitar um ganchinho deixado pelo Tata com relação a aquilo que você introduz também, Tuto, sobre o preconceito racial. De fato, os temas parecem que se tocam. Muita gente vai dizer, não, eu não tenho nenhuma diferença porque ele é diferente, professa uma religião diferente. A mesma coisa é dizer, eu não sou preconceituoso contra negro, e a gente sabe que é um dos países, não é, mais racistas. E como conviver com isso? Eu acredito que são passos como esses, né, que vai ajudando a nossa população a perceber que Deus não deve ser causa de divisão, Deus deve ser causa de união. Né? E nesse sentido é muito importante porque o dado religioso, a religião, ela tem que nos unir pela paz, porque a religião também pode gerar guerra, não é? Então, Deus não ficaria, não vai ficar de jeito maneira satisfeito conosco se nós arrumarmos uma guerra, uma briga por causa dele. Ele é o único, ele veio para todo. Então, nós temos aqui esse caldo cultural, o negro, o indígena, o branco, e a gente sabe o quanto foi tolerante, o quanto também é tolerante a comunidade negra, a comunidade indígena, não é? E a comunidade que veio para cá. Então, essa integração tem sido trabalhada muito bem. A gente vai percebendo que a intolerância, muitas das vezes, ela não vem dessas pequenas comunidades, mas vem de outras comunidades que vão trabalhando
essa coisa da diferença. Eu sou melhor do que você. Então temos que trabalhar junto para isso. Há uma situação muito recorrente na sociedade atual e que chegou ao legislativo, que não deixa de ser um racismo disfarçado e um ataque às religiões de matriz africana, que são as leis que vêm justificando a proibição do sacrifício de animais ou uso de animais, do sacrifício de animais em rituais das religiões ancestrais, das religiões, sobretudo de matriz africana, que é um grande equívoco. Inclusive movimentos evangélicos, movimentos religiosos contemporâneos, eles se arvoram no direito de estabelecer como deve ser o ritual da religião do outro, que não deve fazer isso e aquilo. E se nós formos analisar a própria Bíblia, que é um livro sagrado para várias religiões e para expressiva população brasileira, né, expressiva parcela, você quer falar de sacrifício de animais? Leia a Bíblia. Então nós tivemos a oportunidade de participar em Piracicaba em 2010 de uma audiência pública, onde, como representante da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, evangélico, nós tivemos a condição de trabalhar com as religiões de matrizes africanas, defendendo o direito delas de fazerem o culto delas da maneira como esse culto foi ancestralmente estabelecido. E veja bem, nós queremos falar de sacrifício de animais, não podemos ser hipócrita, porque o animal está na mesa da maioria das pessoas e ninguém vai se levantar contra os grandes frigoríficos, contra os grandes abatedouros de animais para consumo humano. Então há uma hipocrisia muito forte aí antigamente, que era matar a galinha, o coelho, não sei o quê, no quintal mesmo para fazer o almoço ou o jantar. E essa situação ela vai se repetindo, isso é a reprodução de um comportamento preconceituoso, que muitas vezes é instilado, ele é provocado por uma liderança religiosa mal informada ou por determinados setores. Ou por determinados setores ultraconservadores. Inclusive, só contribuindo com o que o professor Samuel colocou na questão do abate, hoje São Paulo vive um problema do silêncio dos tambores. Que existe uma lei da vigilância sanitária, isso só no estado de São Paulo, em que proíbe a entrada no estado de animais vivos. E todos sabem, isso é do conhecimento dos vivenciandos, praticantes, dos fiéis seguidores do candomblé, né, que há os rituais sacrificiais no candomblé. E o candomblé necessita desse sacrifício, porque é a troca da vida pela vida. Nós entendemos que o sangue é a força vital da vida. E como tal, para poder professar a nossa fé e com os nossos deuses, as nossas entidades, as nossas divindades, não teríamos condições se não houver esse sacrifício. Sacrifício ele não é a esmo, né? Ele é de forma criteriosa e é ritual com todo cuidado. E a carne, o animal sacrificado, a carne, ela é consumida pelos próprios fiéis seguidores vivenciando do candomblé. Maravilha, eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta com esse debate.